com o seu coração nessa noite. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Escuta com o seu coração. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Vou ler novamente aqui esses versículos 43 e 44, amém? E apareceu-lhe o anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o teu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Amém? O versículo 46 diz: disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Toma o seu assento glorificando a Deus. Aleluia! Hoje é a segunda noite, a terceira noite desta campanha, deste propósito da minha família no altar de Deus. Muitas pessoas faltaram, mas aqueles que Deus quer falar estão aqui neste culto nesta noite. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração, mas o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração nessa noite para trazer à igreja nessa noite o seguinte tema: qual é o valor que tem um culto? Qual é o valor que tem um culto? Por que nós devemos dar valor em um culto? O Espírito de Deus coloca no meu coração nessa noite para falar acerca disso nesta noite para a igreja. Evangelista, mas o que tem a ver Jesus do Getsemane com o valor de um culto? Tem tudo a ver. Por quê? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver Jesus Cristo entrando diante deste mundo, diante desta terra, aproximadamente com 30 anos de idade, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, começando ali o seu ministério, como profetizou o profeta Isaías, dizendo que a terra que estava em trevas viu uma grande luz, a Galileia das nações. Jesus começou a pregar a palavra de Deus e a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. A minha Bíblia vai dizer que Jesus, por 3 anos e meio, andou por esta terra, pregou a palavra, pregou o reino, ganhou muitas almas, muitas pessoas foram batizadas, muitas enfermidades desapareceram, pessoas foram curadas, porque onde Jesus passava, pessoas cegas viam, as pessoas mudas falavam, as pessoas surdas ouviam, os paralíticos levantavam, os mortos ressuscitavam, os leprosos eram purificados, e Jesus começou o seu ministério nessa terra. Mas chegou-se o tempo, porque a minha Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E quando chegou o tempo, a Bíblia diz que Jesus começou a falar para os seus discípulos: me importa que eu vá até Jerusalém, seja entregue na mão dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, e aqueles pecadores me matem, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. O nosso Jesus desceu do céu, mesmo sendo Deus, se despiu da sua glória, deixou sua glória de lado, se fez em carne como cada um de vocês que aqui está. Para quê? Para poder experimentar, para poder entender de maneira melhor como é a nossa vida, o que nós passamos, o que nós sofremos, porque não tinha como Deus lá do céu conseguir entender com clareza de que maneira que é o sofrimento do ser humano, se não se fazer em carne e ser como ser humano. Jesus andou nessa terra por 33 anos e meio de vida, e uma coisa é certa: Jesus passou as mesmas paixões carnais que eu e você.
sofreu, chorou. É bem verdade que se você olhasse para a Bíblia, você ia ver a parte humana e a parte divina de Jesus. A parte humana de Jesus e uma Ranieri é Jesus chegando num poço ao meio-dia, olhando para a mulher e dizendo: me dá de beber, eu tenho sede, eu quero tomar água. Mas o lado divino dizendo assim: eu tenho uma água que aquele que tomar nunca mais terá sede. É bem verdade. E o meu Jesus como homem, no capítulo 11, no versículo 35 do livro do Evangelho de João, a Bíblia diz: Jesus chorou por um amigo que morreu. Mas Jesus como Deus disse: Lázaro, venha para fora, depois de 4 dias. Aleluia! O meu Jesus teve a sua parte humana e teve a sua parte divina. Mas o que nessa noite eu venho discutir com a igreja, apresentar para você a parte humana de Cristo. A parte humana de Cristo, um dia a minha Bíblia vai dizer, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que ele deitou num travesseiro dentro do barco e dormiu. A parte divina de Cristo se levantou e repreendeu o mar e o vento, mandou se calar. E houve naquela tempestade grande. Glória a Deus. Só que a minha Bíblia vai dizer que chegou o tempo, findado do ministério de Cristo na terra. E quando chegou o tempo, Jesus, porque ele tinha o lado carnal, humano, mas também tinha o lado divino. Ele sabia tudo que ele ia passar e enfrentar antes do tempo. Ele sabia tudo aquilo que ele iria enfrentar antes do tempo, ou seja, antes de Jesus chegar até o Getsemane, antes de Jesus chegar até a cruz, ele já sabia que as suas mãos seriam furadas. Ele já sabia que ele seria esbofeteado. Ele já sabia que ele receberia uma coroa de espinhos. Ele já sabia que as costas dele seriam cortadas com infinidade de cortes pelo chicote chamado azorraque. Ele já sabia. E a parte humana começou a ter pavor e angustiar. É o que lemos aqui nessa noite. Jesus já sabia, quando ele se assentou na nossa, que nós chamamos de Santa Ceia, junto com os seus 12 apóstolos, ele já sabia que ia trair ele, vender ele por causa de 30 moedas. Ele já sabia todas essas coisas. E por antepassão, Jesus já estava sofrendo. Antes de acontecer, Jesus já estava sofrendo com tudo aquilo. Antes de acontecer tudo aquilo, ele já estava sofrendo. E é nisso aqui que eu quero meditar nessa noite. O sofrimento de Cristo. Será que eu e você temos dado o devido valor ao sofrimento de Cristo? Será que eu e você temos dado o devido valor ao sofrimento de Cristo? Ou será que a cruz de Cristo é vã? Ou será que o sacrifício de Cristo é vão? Não. É por isso que eu e você temos que dar valor ao sacrifício dele. É por causa de mim, por causa de você, para que hoje nós possamos alcançar uma salvação, para que hoje nós possamos estar na casa dele adorando. É que ele sofreu todas aquelas coisas. É por causa de você que o sangue dele foi derramado desde o Getsemane até em cima da cruz, por causa de você. Para que eu e você nesta noite podemos ter oportunidade de salvação. Para que eu e você nesta noite possamos adorar a Deus. Para que eu e você possamos dar valor em um culto. O meu Jesus sofreu tanto por causa de homens pecadores. A Bíblia vai dizer, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Quem ousaria morrer por um ímpio? Quem ousaria morrer por uma pessoa ruim, por uma pessoa desprezível como eu? Quem ousaria morrer por conta de um homem cheio de pecado como eu? Quem ousaria de morrer pelo cachaceiro, pela prostituta, pelo adulto? Quem ousaria de morrer por aquele que é viciado em droga? Quem ousaria de morrer por aquele que cometeu coisas terríveis, ladrão, assassino? Quem ousaria de morrer? Mas a minha Bíblia diz no versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque ainda mesmo nós sendo pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Mesmo nós sendo pecadores, nenhum de nós merecemos, nenhum homem na terra merece. Mas a minha Bíblia diz que no capítulo 3, no versículo 16 do Evangelho de João, Jesus falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus assistiu do céu o filho dele sofrendo dentro do Getsemane. Deus assistiu lá do céu teu filho dentro do Getsemane num pavor tão grande. Um pavor tão grande que o suor dele começou a sair sangue. Jesus chegou num estado de nervosismo, de angústia, de medo, de pavor, que o corpo, a carne não estava mais aguentando.
Se não me falha a memória, o nome disso é hematitrose. Teve só 3 casos em toda a história disso. Somente 3 pessoas passaram por isso durante toda a história, e Jesus foi uma delas. O corpo humano chegava a uma situação que o corpo não estava mais aguentando uma emoção tão grande. Quando Jesus estava suando gotas de sangue lá dentro do Getsemane, ele poderia ter um infarto, um AVC, mas ele não teve. Ele suportou por causa de você, por causa de mim, por causa de muitos pecadores que tem aí fora e que ainda precisam se encontrar comigo. A Bíblia diz lá no livro de Romanos: todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, todos seriam condenados ao inferno, mas por causa desse sangue que caiu lá em cima da cruz, por conta desse sangue que Jesus derramou lá no Getsemane e até na cruz, nós temos oportunidade de salvação. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que nós temos que dar valor ao culto. Por isso que nós temos que dar valor à presença de Deus. As irmãs já falaram aqui nessa noite como é importante a oração, como é importante sair de casa e falar: Senhor, vai comigo. Mas como é importante dar valor no culto. Hoje está um pouco frio. Hoje está um pouco frio, as pessoas não vieram para a casa de Deus. Aonde está o valor do culto? Onde está o valor do culto? Olha para a Bíblia Sagrada, abre a sua Bíblia no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, você ia ver. O apóstolo Tiago, por conta da pregação da palavra, por conta do amor pelas almas, de pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o rei Herodes cortou a cabeça dele fora. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros dentro da Bíblia, teve a cabeça cortada fora, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, para que hoje nós possamos adorar a Deus com liberdade. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo André foi crucificado em forma de X, uma cruz em forma de X, para que eu e você pudéssemos adorar a Deus. Para que eu e você pudéssemos adorar a Deus. Se você procurasse entender a história da igreja, você ia se encontrar num lugar muito famoso chamado Coliseu de Roma. Um lugar que os crentes morriam na frente de uma plateia, todo mundo batendo palma como se fosse um jogo de futebol, irmão Rafael, por amor à palavra. Eles sofreram para que hoje nós possamos adorar. Jesus sofreu no Getsemane, uma agonia tão grande que teve que deixar um anjo do céu para vir confortar ele, para que hoje nós possamos adorar. E como que o ser humano reage? O ser humano não vem para o culto, o ser humano não adora, o ser humano não ora, o ser humano não busca, o ser humano prefere uma cerveja do que buscar a Deus, o ser humano prefere o cigarro do que buscar a Deus, o ser humano prefere as drogas do que buscar a Deus. E é por isso que esse mundo virou uma tragédia, porque o ser humano não dá valor em Deus. O ser humano do dia de hoje, e muitos que estão dentro das igrejas, agem como o povo de Israel. Irmão Jonivão, o povo de Israel é um povo que estava há 430 anos escravo. Passava o egípcio, chicotada nas costas, era escravo, comia o que eles davam, trabalhava muitas horas por dia. Hoje aí tem gente que trabalha 8, 6, 10, 12 horas por dia, lá não, era 18, 17, até 20 horas de trabalho, era um escravo. Eles começaram a clamar a Deus, Deus ouviu. Quando Deus ouviu, Deus levantou Moisés, mandou Moisés lá para o Egito, fez Moisés lá, através do poder de Deus, 10 pragas dentro do Egito, libertou aquele povo de dentro do Egito, através das 10 pragas. Quando o povo foi liberto, chegou diante do mar, Moisés tocou na água, o mar abriu, o povo entrou para dentro do deserto, o povo estava liberto, mas o povo foi ingrato com Deus. O povo foi ingrato com Deus. Quando tiveram fome, Deus mandou maná. Quando quiseram carne, Deus mandou carne, codornizes para eles, codornas para eles comer. Quando tiveram sede, Deus pegou e enviou a rocha de Meribá para eles. A rocha andava atrás deles onde eles iam. Quando tiveram frio, Deus enviava uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que Deus estava na coluna de fogo. Deus era a coluna, Deus estava com eles. Quando estava muito calor, Deus fazia uma nuvem assim. E aonde eles estavam, a temperatura era diferente, no meio do deserto. Não era de 50, 70 graus. Era mais baixa, porque Deus cuidava deles. Como que o povo respondeu a isso que Deus fazia? Murmurava. Falava assim, era melhor a gente estar lá dentro do Egito, escravo, do que aqui nesse deserto.
Era melhor lá sofrendo, ganhando uma mixaria como escravo, do que comendo esse pão que Deus dá. Assim é o ser humano. Ingrato, não dá valor com as coisas de Deus. E sabe o que aconteceu? A minha Bíblia vai dizer que de todo aquele povo que saiu do Egito, só 2 pessoas entraram na terra prometida, o resto tudo morreu. Durante 40 anos, por quê? Porque foram ingratos. Aí eu te pergunto, como vai ser essa geração do dia de hoje que não dá valor em Deus? Não dá valor em Deus. Não dá valor na simples oração, como a diaconisa Neuza falou, de ir no monte orar. Não dá valor a fazer um jejum. Não dá valor a estar num culto. Tem 2 cultos na semana e não consegue dar jeito de não estar nos cultos. Não dão valor na igreja, não dão valor em Deus. Aí eu te pergunto, como que vai ser no final de tudo isso? Se você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver Paulo falando do povo de Israel e dizendo assim: e Deus não se agradou da maior parte deles. É pregado todos os meses acerca do arrebatamento da igreja. Jesus, quando estava na terra, falou assim: quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? É preciso a gente dar valor no culto. É preciso a gente dar valor na presença de Deus, porque não foi de graça, não foi barato, o preço que foi pago por você. E é bem por isso que você vê uma pessoa chegar na igreja no fundo do poço, e Deus levanta e coloca os pés dele numa rocha, porque aqui tem poder de Deus, porque Deus está no culto, porque Deus está no culto, Deus está no culto, mas nós temos que dar valor neles. A Bíblia diz aqui que Jesus estava no Getsemane, em estado de agonia. Ele estando no estado de agonia, ele convidou os seus discípulos, coisa que nunca ele tinha feito. Chamou os seus 12 discípulos e disse assim: vamos comigo para o monte orar? Ele nunca tinha feito isso, mas naquele dia ele chamou. No meio do caminho dos 12, um discípulo, no ditado do mundo, picou a mula. Um dos discípulos pegou e foi embora. Foi fazer o quê? Foi vender Jesus por causa de 30 moedas. Foi vender Jesus por causa do dinheiro. Quantas pessoas no dia de hoje não vendem Jesus por causa do dinheiro? Por causa do dinheiro mente, por causa do dinheiro rouba, por causa do dinheiro faz tantas coisas, vendem Jesus por 30 moedas. Quantas pessoas não fazem isso? Judas saiu vender. Dos 11 discípulos que sobrou, Jesus separou 3, Pedro, Tiago e João, os seus melhores amigos, aqueles que estavam mais próximos, aqueles que viviam com ele coisas sobrenaturais que os outros não viviam. Mas a minha Bíblia diz que Jesus se afastou deles e começou a orar ao Pai com fervor, porque quando a gente está em pavor, quando a gente está angustiado, quando a gente está com medo, a gente quer ir para o meio do mato e gritar. É por isso que crente pentecostal vai ali para o monte, porque lá você abre o seu coração diante de Deus de uma maneira que você não pode abrir dentro da tua casa. Lá você abre o seu coração diante de Deus de uma maneira que você não abre dentro do seu quarto. Lá você abre o seu coração diante de Deus de um jeito que você não abre dentro da igreja. Lá você abre o seu coração. É por isso que lá você grita. É por isso que lá a presença de Deus se manifesta diferente. Foi o que Jesus foi fazer. Foi para o monte gritar na presença do Pai, orar intensamente, a Bíblia diz. E ele disse para os seus discípulos: oram comigo. Mas tem batalhas na vida que os melhores amigos não vai estar junto, a família não vai estar junto, você vai estar sozinho. Tem batalhas na vida que você vai estar sozinho. Mas a minha Bíblia vai dizer que quando ele orava e dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, vírgula, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava lá sofrendo, mas ele estava obediente à vontade do Pai. Jesus estava com dor, mas ele estava suficiente à vontade do Pai. Porque com dor, evangelista, dor na luta da alma. A alma sabia o que ele ia sofrer naquela noite. A alma sabia o que ia acontecer dali pouco tempo, e ele estava sofrendo por causa de nós. Para que hoje nós possamos adorar a Deus. Mais de 2000 anos depois, para que hoje nós possamos adorar a Deus. É muito sério. Tem pessoas que pensam que o evangelho é brincadeira, mas se eu perguntasse para Paulo: Paulo, o evangelho é brincadeira, Paulo? Devo me envergonhar? Paulo ia responder, Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu perguntasse para Paulo: Paulo, o que eu tenho que pregar para a igreja? Paulo ia responder o que ele disse à igreja de Corinto: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavra, de sabedoria humana, antes fui com demonstração de poder e Espírito Santo. Nada propus ter quando eu fui ter convosco, senão a Cristo e a este crucificado.
A mensagem mais forte da Bíblia é Jesus Cristo crucificado, porque é graças a ela que nós temos a salvação. Nós não temos a salvação por causa de Moisés, por causa de Elias, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, não. Nós temos a salvação porque o nosso Cristo morreu na cruz por causa de você. Por causa de mim. Morreu por causa do mundo, para que o mundo alcançasse a salvação. Glória a Deus, aleluia. Jesus está naquele estado, e há quem diga que quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o texto diz que tem uma vírgula, tem pregadores que diz assim: naquele momento, Jesus enxergou além da cruz. Naquele momento, Jesus enxergou 2 ou 3 reunidos no nome dele clamando. Naquele momento, Jesus enxergou pessoas no quarto orando às madrugadas. Naquele momento, Jesus enxergou grandes eventos e pessoas adorando ao nome dele. Glória a Deus. Tem pessoas que dizem isso. A Bíblia diz que após Jesus sair do Getsemane, quando Jesus saiu do Getsemane naquele dia, a minha Bíblia vai dizer, ele estando lá no Getsemane, levantou os 3 meninos da oração, e a Bíblia diz que naquele momento chegou Judas e o exército das trevas ali naquele momento. Os soldados, o servo do sumo sacerdote e Judas veio até Jesus, deu um beijo no rosto dele, e Jesus virou para ele: com um beijo trai o filho do homem? A Bíblia diz que naquela noite ali ele é preso. Quando ele é preso, ele é levado até a casa de Anás, de Anás a Caifás, de Caifás até Pilatos, até Herodes. Você já viu alguém ser julgado à noite, de madrugada? Jesus foi um julgamento injusto, para que hoje nós possamos adorar. Nessa caminhada ele apanhou, pessoas colocaram um pano na cabeça dele, batiam nele. Profetiza, quem foi que te bateu? Naquela noite ali, após ele sair da presença de Pilatos, Pilatos ordenou que ele fosse chicoteado. E a Bíblia diz que ele foi chicoteado pelo azorrague. 39 chibatadas. Cada ponta do azorrague tinha 7, ou seja, uma infinidade de cortes nas costas de Jesus. Aí foi colocado uma roupa. Sabe quando você coloca, tem um machucado e você coloca ali um gás ali no machucado? Já pensou depois de ser tirado uma vez? Foi o que fizeram com Jesus. As costas dele sangrando, derramando sangue para as pernas, por conta das costas, tudo marcado no chicote. Puxaram a roupa que colocaram nele. Olha o sofrimento, olha a angústia, olha a dor que ele estava passando. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele que furou o crânio. Aqui, talvez alguém já tenha visto uma pessoa cortar uma dessas partes aqui, o tanto de sangue que sai. Já pensou que colocaram a coroa de espinho nele aqui? Tanto de sangue que derramou por mim e por você. Sofreu todas essas coisas, passou todas essas coisas. A Bíblia diz que quando ele estava carregando a cruz, ele estava desde a noite de ontem sangrando, então ele já estava fraco. A gente entende por inferência que quando ele estava carregando a cruz, ele caiu lá no caminho da via dolorosa. A Bíblia diz que se levantou ali o Simão Sirineu, ajudou ele a carregar a cruz, foi constrangido a isso. Jesus foi levado até o alto da cruz. Lá no alto da cruz foi preso a mão esquerda, a mão direita, os pés em cima da cruz. Ficou lá diante de todo aquele povo humilhado por mim e por você. A maior aposta do inferno, Rafael, é que Jesus ia desistir. A maior aposta do inferno é que Jesus ia aclamar o Deus Pai. Mas Jesus foi até o fim, disse Isaías, como ovelha muda, quieto, calado. Não reclamou, não murmurou, não blasfemou. E aqui vai um recado para a igreja de Deus. Passe que você passar, não murmure contra Deus. Enfrente que você enfrentar, não murmure contra Deus. Não diga que Deus é injusto, porque o Filho de Deus passou algo muito pior que nós nunca passaremos. Algo que nós não conseguimos suportar, Ele passou. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava no alto da cruz morrendo por conta daqueles miseráveis, daqueles pecadores, as pessoas passavam e meneavam a cabeça. As pessoas passavam e zombavam. As pessoas passavam e zombavam de Jesus. As pessoas que Ele estava morrendo para salvar os pecadores passavam e zombavam dele. As pessoas que Ele multiplicou pão e peixe passavam ali e via Jesus naquela situação e ninguém fazia nada. Porque tem lutas que a gente vai sofrer sozinho. Mas o propósito da luta de Jesus era algo maior, era salvar os pecadores. A Bíblia diz que Jesus, quando estava naquela cruz, pessoas zombavam dele dizendo: você não é o Cristo? Desce da cruz e aí nós vamos crer em ti. O ladrão, diante de Jesus, eu não sei se era da esquerda ou da direita, disse para ele: você não é o Cristo?
desce dessa cruz, tira nós daqui e a gente vai crer que você é o Cristo. Jesus estava morrendo por conta daqueles infelizes e eles não davam valor nele, zombavam dele. A maior aposta do inferno é que Jesus ia desistir, mas a minha Bíblia diz que mesmo ele ainda estando em cima daquela cruz, um dos ladrões, está escrito aqui no capítulo 23 de Lucas, virou para ele e disse assim: ó rei, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus virou para ele e disse assim: em verdade eu te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você quer saber o lugar no mundo onde é um ladrão que inaugura? É o céu da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. É o céu na Bíblia. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, Jesus naquela agonia, Jesus estava em cima da cruz, sangrando desde a noite de ontem, sofrendo desde a noite de ontem, em pavor desde a noite de ontem. Ele estava lá, mudo e calado. Mudo e calado. Para quê? Para que a igreja de Deus pudesse adorá-lo no futuro. Para que a igreja de Deus pudesse se reunir no futuro. Para que a igreja de Deus fosse instaurada na terra. E quando eu digo a igreja de Deus ser instaurada na terra, eu digo todo e qualquer pessoa. Por quê? Porque se você olhasse para os apóstolos, cada um dos apóstolos tinha um gênio. Cada um dos apóstolos tinha uma personalidade diferente. Cada um deles tinha um erro, um pecado diferente. A igreja não é diferente. A igreja é um lugar que reúne pessoas de todo jeito. Aqui tem ex-ladrão, na igreja tem ex-ladrão, na igreja de Deus na terra tem ex-prostituta, ex-adúltero, na igreja de Deus na terra tem ex-jogador, ex-usuário de drogas, na igreja de Deus na terra tem ex-assassino, ex-pessoas de todo jeito, todas na presença dele. Só que são todos ex, porque na presença dele ele purifica, ele transforma da nova vida. Glória a Deus, Aí no mundo, aleluia. as pessoas desprezam as pessoas que não têm dinheiro. Mas a minha Bíblia diz que Jesus mandou dizer a João Batista: o evangelho é pregado para os pobres. Na igreja, na presença de Deus, o único lugar no mundo em que o dinheiro não manda, o que manda é a comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. A igreja é o único lugar que o pedreiro vai subir no altar e pregar para o médico sentado a ouvir. A igreja de Deus. Tudo isso porque Jesus sofreu na cruz, deu valor no cruz, deu valor na presença de Deus. Busca o Espírito Santo. É o que o Espírito de Deus tem a tratar ao coração da igreja nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ao meio-dia, a hora sexta, do meio-dia até as 3 horas da tarde, no dia da crucificação, o céu fechou. Houve trevas, escuridão daquele dia. Às 3 horas da tarde, Jesus deu um brado dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito, e expirou. Depois de tanto sofrer, nem a morte pôde tocar nele, ele entregou a vida dele, não foi a morte que levou. A Bíblia diz ali que Jesus morreu. Jesus, ali quando morreu, foi levado, colocado na sepultura. Você já pensou o pranto que não aconteceu naquele dia por aqueles que eram fiéis, quando Jesus morreu, chorando, se lamentando, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, as discípulas, os discípulos de Jesus chorando, lamentando que o mestre tinha morrido, sentindo a falta dele. E aqui, se me cabe uma palavra, vai chegar um dia que não vai ser mais possível se reunir e pregar a palavra de Deus. Vai chegar um dia que as pessoas vão sentir falta daquelas igrejas pequenininhas que cantavam 15 da harpa. Vai chegar o dia que as pessoas vão sentir falta da igreja que se reunia e cantava o 27 da harpa, o 169 da harpa, o 545. As pessoas vão sentir falta da Santa Ceia. As pessoas vão sentir falta do povo de Deus na terra e não vai ter mais essa oportunidade. Mas enquanto você ainda ouve um pregador simples que não está aqui pregando por causa de dinheiro, nem por status, nem por arrogância, mas falando aquilo que Deus manda. E Deus manda dizer: dá valor no culto, dá valor na presença, dá valor no sacrifício, dá valor no sangue que foi derramado, dá valor. Dá valor. As pessoas da terra estão preocupadas com tanta coisa. Tem gente que está preocupado só em trabalhar, mas o dia que ficar doente, tem enfermidade que o dinheiro que ele ganhou não vai resolver. Mas agora a adoração, a oração da igreja pode. Tem pessoas que estão preocupadas só com coisas da terra e esquece do céu.
Não é errado uma pessoa alcançar uma vida financeira abençoada. Nada disso é errado. Não é errado uma pessoa conquistar os sonhos e os projetos dela, não. Deus é a favor que o ser humano conquiste. Mas é errado a pessoa se esquecer de Deus no meio desse trajeto. Como muitos esqueceram, é por isso que Jesus falou, se me falha a memória, capítulo 7 do Evangelho de Mateus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Lá ninguém vai tomar o que você ajuntar. Cada culto que você vê, você está adorando a Deus, você está juntando tesouro no céu. Cada culto que você está na presença de Deus, buscando a Deus, você está juntando tesouro no céu. Tem um louvor que fala assim: faça depósito no céu. Mas agora é preciso você dar valor no culto, é preciso você estar voltado para o culto. Esteja com o seu coração voltado. Daqui a pouco a gente vai orar. Eu quero determinar a vitória na vida das pessoas nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Mas a mensagem de Deus é dar valor no culto. O lugar mais importante do mundo é na presença de Deus. Foi pregado aqui na terça-feira acerca de Davi um dia. Se você abrisse a sua Bíblia no Salmo 51, você ia ver o que eu estou falando. Um dia Davi viu que ele estava perdendo a presença de Deus, e com todas as forças dele, ele clamou a Deus por misericórdia, e disse: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim a alegria da tua salvação. Porque o que tem de mais importante no mundo é a presença de Deus. Jesus, aleluia. A Bíblia diz assim: que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua própria alma? O que iria adiantar? Tem pessoas que batem no peito aí fora: conquistei isso, conquistei aquilo, eu fiz faculdade em tal lugar, meus filhos estudam em tantas escolas, tantas coisas, mas não tem a presença de Deus. E sem a presença de Deus o ser humano é derrotado. Sem a presença de Deus o ser humano não tem nada. Mas agora aquele que tem Deus, ainda que tenha pouca coisa na sua vida, você tem tudo. Eu costumo dizer, diaconizar Deus para as pessoas assim: pode ser que na vida material eu não conquistei tantas coisas ainda, talvez um dia eu possa conquistar, mas de tudo aquilo que o dinheiro não compra, eu já tenho. Glória a Deus, Tudo aquilo que o dinheiro aleluia. não compra, eu já tenho. Glória a Deus, aleluia. Dê valor no culto, dê valor na presença de Deus, coloca Deus como prioridade. Se você colocar Deus como prioridade, Deus vai colocar você como prioridade. Glória a Deus, aleluia. Coloque Deus como prioridade. Glória a Amém. Deus, aleluia. Graças a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos orar essa noite em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Quero apresentar esta campanha nessa noite nas mãos de Deus. Se você pode, se coloca de pé em nome de Jesus. Quero apresentar esta campanha. Mas guarda essa palavra. Ia pregar lá em Romanos e Deus falou: não, fala para esse povo que tem que aprender a dar valor no culto. O ser humano tem que aprender a dar valor no culto. Não se afaste da presença de Deus. Não se afaste. Fique na presença de Deus. Amém? Amém.